Olá, gente, sejam bem-vindos. Vocês estão me ouvindo direitinho? Confirma aí, dá um legal se o vídeo tá bacana, se o som tá ok. Olá, Lena, Muca, Renilda, Najara. Tá ok, gente? O som, o áudio tá ok? Guilherme, Cláudia, joia, gente, obrigada. Alexandre, Giovana, Vanusa, obrigada, gente, coisa boa. Dá pra ver direitinho e o áudio tá bacana, né? Joia, gente, eu vou colocar aqui o tema, tá? Pra deixar fixado do que a gente vai falar hoje. Nutrindo emoções. Ok? Joia, obrigada, Guilherme. Deixa eu fixar aqui. Acho que eu não consegui fixar. Tá, vamos lá, né, gente? Então sejam todos bem-vindos, boa noite. Meu nome é Melina Almeida, sou nutricionista ortomolecular, tá? E hoje eu vim falar um pouquinho, né? Mais uma live do Iguatemi, muito bacana. Seja bem-vindo, Kleber. Então, mais uma live bacana aí do Iguatemi, com essa proposta de levar saúde em casa, gente, sem precisar sair de casa, com informação. E hoje a gente precisa dessas informações sobre saúde, sobre bem-estar, não é isso? Porque o que mais tem se falado no momento é sobre isso, prevenção, imunidade. Então, a nutrição, ela tem correlação com tudo isso. E ainda mais nesse momento que a gente está vivenciando hoje também, aí é que a gente tem que falar de emoções. Mas muitas vezes a gente se pergunta, o que nutrição tem a ver com emoção? Será que tem correlação? Será que a minha dieta mexe, pode piorar um nível de irritabilidade, de agressividade, ou uma desatenção? Ou se a minha dieta pode exacerbar algum sintoma de depressão, ou um transtorno, né, alimentar, um transtorno de comportamento? Será que a minha dieta tem correlação com tudo isso? Então hoje a gente vai falar sobre isso, sobre nutrindo as emoções, a importância da gente entender que a nossa alimentação tem sim correlações aí com o quê? Com as nossas emoções, com os nossos sintomas, com o nosso carregador. Um minutinho. Não tá carregando direitinho. Deixa eu botar aqui. Ai, que bacana. Gente, já tem um Kleber aí falando que trabalha no Monte Clínico, né? Trabalha com nutrição, esse tema é muito bacana mesmo, até pra gente lidar e tratar assim, com as pessoas que hoje em dia não tem como você dissociar, não tem a alimentação da emoção. Gente, eu vou só conferir, vou fechar aqui um segundo pra conferir se meu carregador está ok, tá? Vou só trocar aqui, gente, pra gente continuar. Começar, na verdade, né? Só um instante. De volta, tá? Tá aqui pra vocês. Então, gente, vamos lá. Estamos aqui de volta. Hoje o tema é nutrindo emoções. E esse tema, eu vou começar falando disso. Alguém já ouviu falar, quero a participação de vocês. Vocês já ouviram falar se a dieta, ela tinha relação com o seu grau de agressividade? Com o seu grau de irritabilidade? Com algum transtorno, né, de comportamento, algum distúrbio de comportamento, déficit de atenção, hiperatividade, bipolaridade, depressão, ansiedade? Quem já ouviu falar sobre isso ou acha que isso é novidade, tá? Vão comentando aí que a gente vai acompanhando. Então, a nutrição, ela tem total correlação com isso. Por isso que a gente pode falar, se a gente for avaliar um contexto, não tem como a nossa geração, a geração de hoje, ser uma geração saudável. Guilherme já ouviu falar, bacana. Ser uma geração saudável, emocionalmente. Por isso que hoje tanto se procura, né? Se fala em tratar emoções, em tratar mente, enfim. Então, quando a gente vê
se depara com esse quadro, a gente fica sem entender, poxa, por que o mundo está tão adoecido? Por que as pessoas estão tão adoecidas? E a gente sabe que existe aí correlação com a globalização, correlação com vários estímulos que nós fazemos hoje em relação ao nosso estilo de vida, porém tem um ponto super importante. Basta a gente lembrar que anos atrás, décadas atrás, como era o estilo alimentar. Como era o tipo do comportamento alimentar dessas pessoas que hoje estão colhendo essas doenças, esses distúrbios de comportamento, tá? Então tem muita gente já falando, né? O Kleber falando, o Wilron, Roseni também, ok. Então o que acontece? Quando você se depara com pessoas hoje, né, que a gente olha para o mundo e diz, poxa, tanta gente com ansiedade, não tinha isso antes, tanta gente com depressão, tanta gente com bipolaridade sendo diagnosticado, né, enfim, vários distúrbios de comportamentos aí, irritabilidade, déficit de atenção, hiperatividade, autismo, e por que isso está tão aflorado hoje se antes não tinha? Então a gente vai recordar agora o hábito alimentar. Então quando há décadas atrás o que a gente se deparou, o contexto, era o seguinte, muita alimentação de fast food, muita alimentação de industrializado, foi justamente na época da globalização, na época que esse boom chegou da praticidade, para a gente acompanhar o nível de correria que a gente precisava para viver, para trabalhar, para ganhar dinheiro, enfim, para dar conta de família, filho, marido, esposa, e ainda assim trabalhar. A gente precisou deixar de lado algumas coisas. E uma das primeiras coisas que a gente deixou de lado foi nossa alimentação. Nós fomos substituindo. A gente foi trocando o nosso estilo alimentar, que era um estilo alimentar, digamos, que era mais natural, que era mais fresco, né? Que a gente descascava mais ao invés de desembalar. E a gente passou a desembalar. A gente passou a ler rótulo. Não foi isso que aconteceu? Ia no supermercado, comprava ali alguma coisa e via. E tudo que estava na prateleira tem que ter um prazo ali de validade. E para que esse prazo de validade seja estendido, o que acontece? Eu tenho que ter aditivos químicos, eu tenho que ter conservantes, eu tenho que ter corantes adicionados nesse produto, para que eles possam durar, ter durabilidade. Para que eu pudesse comprar, levar para casa e isso não se estragar tão facilmente pela minha praticidade, pelo meu processo aí, né, de alimentação. Então, essas escolhas tornaram aí, criaram um novo hábito alimentar, um novo contexto de mundo em relação à alimentação. Então, bem pouco tempo atrás, as pessoas viviam em filas de fast food, quando estourou aí o boom dos fast foods, né, que as pessoas viviam nessas drive-thru, comprando sanduíche, combos, enfim. Todo esse contexto, ele nos trouxe o que nós temos hoje. Então, eu vou dar um dado para vocês, vou passar um dado para vocês, que está relacionado a toda essa alimentação. Então, os distúrbios de comportamento têm cada vez mais agora um olhar da saúde e de todas as áreas de uma forma integrativa, de uma forma muito sistêmica, né? Esse aumento de casos foi assim um pulo, um salto quase que quântico aí desses aumentos de casos nos nossos dia a dia. Antigamente, você não via crianças, né? Pelo menos elas não eram diagnosticadas, crianças com esses distúrbios. E desde já hoje, a gente já vê que eles têm um relato de um artigo que ele fala do aumento de 42% em 1990, tá? Já um aumento de 42% de distúrbio de comportamentos. Um aumento de 65% de distúrbio de comportamentos em adolescentes até 16 anos. Então, isso é muito grave, né? A gente se depara com isso e já em 1990 a gente já via isso, que era fruto dessa relação com a alimentação, era fruto dessas escolhas, ok? Então, esse comportamento alimentar, ele não tinha como trazer saúde, ele não tinha como gerar sentimentos inteligentes, emoções inteligentes, que a gente chama. A gente tem que nutrir as nossas emoções de forma inteligente. Tá? Então, com isso, o tempo foi passando e essa alimentação foi piorando e os casos foram se agravando e resultaram no que a gente vivencia e vê hoje, né? Alguém falou aí que sua mãe está passando por algum problema com sua mãe, enfim. São esses realmente os problemas que a gente tem visto hoje. Ansiedade, depressão e todos esses transtornos, todos esses distúrbios. Quando eu falo da influência da alimentação, aí eu falo das boas escolhas que nós não fazíamos, e que hoje a gente já busca um pouquinho, ou tem pelo menos um nível maior de consciência em relação a essa busca. Então, por exemplo, vou falar aqui, anotem aí, fortes influências alimentares que contribuíram para esses distúrbios de comportamento, ok? Corantes. A gente encontra aí, pega um produto e tem lá, corante caramelo 4.
Corante altamente inflamatório, com potencial inflamatório, excitatório cerebral, ele vai excitar o cérebro, ele vai desencadear aí, inclusive, neurotoxina. O que é isso, gente? Toxinas nos neurônios ali, que vai gerar todo um processo de apoptose. O que é apoptose, Nutri? Pelo amor de Deus, não fala difícil. Essa morte neuronal. Eu preciso, no meu cérebro, ter essas comunicações de forma íntegra. E daí, quando eu tenho deficiência. Quando eu tenho deficiência de nutriente, deficiência de mineral, tá? Ou quando eu tenho excesso de contaminantes, o que acontece é que essa minha comunicação, ela fica comprometida. Então, diminui os meus neurotransmissores. Quem são os neurotransmissores, Mel? Ai, gente, os neurotransmissores, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar. Serotonina, dopamina, adrenalina, noradrenalina, todos eles têm correlação com o nosso estado de vida, com o nosso estilo de vida, com a nossa qualidade. Então, por exemplo, a serotonina, vocês devem já ter visto alguém falando, tá faltando serotonina. Ela tem correlação com o seu estado de prazer, de bem-estar. Por isso que existem medicamentos, né, os psicotrópicos, que são medicamentos utilizados para quê? Para inibir que meu corpo recapte, puxe aquela serotonina. E quando ele vai inibindo que meu corpo recapte aquela serotonina para ficar um nível bacana, para que eu me sinta bem. E muitas vezes o que a gente faz? Quem nunca fez isso? Ah, não estou muito legal, peraí, deixa eu comer um doce. Deixa eu comer um bolo. Deixa eu comer ali uma pizza. Não acontece isso? Olá, Cristina. Olá, Roseni, Giovana, Fafá. Sejam todas bem-vindas, tá? Então, quem nunca se deparou com essa situação de perceber um estado emocional e em busca de um alimento para suprir aquele estado emocional, tá? Isso tem total correlação, gente. São sinais de deficiência que a gente vai falar mais na frente. E no final eu vou fazer um cardápiozinho para alimentar as emoções de vocês, tá? Vocês anotem aí, um cardápio para alimentar as emoções. Tá, Muca tá falando que sempre que tá triste pede uma pizza. Então, né, essa busca de carboidrato mostra um sinalzinho de um tipo de deficiência na produção dos neurotransmissores, ok? E aí, além do corante, como eu falei, dos conservantes, eu vou entrar em outros, os embutidos cárneos, certo? Os embutidos cárneos, eles também têm potencial para destruir as nossas emoções. Vou falar assim de uma forma mais prática, certo? Não enrolar tanto aqui. Então, os embutidos cárneos, quem são? Salame, presunto, peito de peru. Gente, o peito de peru que a gente vê aí no supermercado não é o peito de peru que você come no Natal. Basta lembrar que o peito de peru que você come no Natal é branquinho. E o peito de peru que você consome, que está lá no supermercado, é rosinha. É rico em nitrito e nitrato. Ok? Então, essas composições, elas são o quê? Neurotoxinas. Tá? Então, é isso que a gente tem que ir reduzindo. O que? A quantidade de processados, a quantidade de industrializados. Se eu quero ter saúde emocional, eu preciso reduzir essa quantidade. Porque eu posso estar excitando meu cérebro, acelerando meu cérebro e posso também estar gerando toxinas no meu cérebro. E essas toxinas, a primeiro prazo, elas podem me gerar aí esse distúrbio de comportamento, que muitas vezes a gente passa até despercebido. Ah, fulano é irritado mesmo. Ah, fulano é ansiosa mesmo. Tá. Mas a longo prazo, aí vem o quê? Alzheimer, Parkinson, outras doenças relacionadas ao nosso sistema nervoso central. Depressão, tá? Depressão generalizada, ansiedade generalizada e por aí vai, ok? Então, outras coisas que a gente, assim, outros alimentos que são, alimentos não, né? A gente pode falar de produtos alimentícios que são forte influência aí na nossa alimentação, são aqueles produtos que vêm, gente, embaladinho, em alumínio, em plástico. Poxa, Mel, é isso mesmo? É isso mesmo. Então, a gente acaba consumindo uma frequência muito grande ali, né, de plásticos na nossa alimentação. Mas eu não como plástico, tá? Mas tudo que você compra vem em plástico. A sua água vem em plástico, num garrafão, não vem? O produto que você compra ali vem embaladozinho no plástico, muitas vezes quando você compra ali rápido ou quer comprar uma quantidade menor. Né? E por aí vai. O que vem no alumínio, todos esses são contaminantes. A gente se contamina também por metais pesados. Mercúrio, chumbo, alumínio. E esses metais pesados também são destruidores aí da nossa saúde mental, das nossas emoções. Eles não nos trazem emoções inteligentes, que é o que a gente chama,
certo? Eu preciso construir emoções inteligentes diariamente através da minha alimentação. Então, esses são os fatores principais, que são os metais pesados, que a gente encontra aí na forma de consumir. Sabe aquelas pizzas de caixa também, que a gente acaba consumindo, né? Que vem aí embaladas, aquelas pizzas ali. Por isso que a gente tem que ter um olhar bem legal para quem quer engravidar. Tem mulheres aí que querem engravidar, casais estão querendo engravidar, e aí consomem bastante produtos industrializados e não percebem o quanto de contaminantes estão ingerindo e vão passar para o bebê. E esses contaminantes podem sim gerar uma criança com espectro autista, uma criança com autismo, tá? Gerar uma criança com polimorfismos, gerar uma criança com Down, tá? Então, esses cuidados que a gente tem que ter desde a gestação. Então, não só para quem está gestante ou para quem está tentando engravidar, mas para quem no seu dia a dia quer ter saúde mental. Principalmente, gente, saúde mental no tempo de hoje, onde a gente precisa de saúde mental, a gente precisa de saúde emocional. Então, eu preciso nutrir. Meu cérebro, ele precisa de nutrição. E o mais importante é aí onde eu vou chegar. O nosso cérebro, a gente considera assim, ele que move tudo. Não. A gente tem um segundo cérebro chamado intestino. Então, para que eu consiga nutrir o meu cérebro, eu preciso, antes de tudo, ter um intestino íntegro. Esse intestino íntegro é que vai fazer com que eu absorva o que eu tenho para absorver de nutriente, e isso sim vá para o meu cérebro, ok? No nosso intestino, gente, a gente tem um plexo de neurônios. Tem neurônios ali, tá? E esses neurônios fazem correlação com o meu sistema nervoso central, fazem correlação com o meu cérebro. Então, eu preciso ter essa correlação intestino e cérebro. Então, aquela pessoa que não vai ao banheiro, que tem constipação, ou que tem diarreia com frequência, certo? Ou que sente aí algum transtorno, algum distúrbio, né, do trato gastrointestinal, azia, refluxo, má digestão, ou toma também aí uma quantidade de os zóis da vida, né? Meprazol, pantoprazol, faz uso crônico desses medicamentos, ela atrapalha o processo dela digestivo absortivo. Então, o que eu tô comendo, que eu tô achando que tá me nutrindo, que vai pra minha célula, vai nutrir meu cérebro, não está chegando 100%, porque meu intestino não tá íntegro. Porque eu não consigo fazer a digestibilidade correta. Então, quando você toma esses omeprazóis da vida, né, como eu falei, o de uso crônico, aquela pessoa que diz assim, meu médico passou, então fulano passou, e aí eu tomo diariamente, tem menos 3 anos. Eu estou inibindo enzimas que são tesourinhas que cortam o meu alimento. Eu preciso cortar esse alimento para ele ser absorvido no meu intestino. Ele precisa chegar lá pequenininho. É como, vou fazer uma forma bem ilustrativa. É como se você consumisse um colar de pérolas, mastiga esse colar de pérolas. Vamos supor que esse colar de pérolas aí é uma carne, proteína, vou mastigar, vou quebrar, chega lá no meu estômago, ele vai amassar ali, vai quebrar mais um pouco até chegar no intestino em forma de pérolas, para que seja bem absorvido, certo? E para que seja bem absorvido, para que ele vá como nutriente. Tá, Mel, e se eu comer esse colar de pérolas lá, a minha carne, mastigar bem, ou mastigar correndo, mas eu estiver usando essas medicações, eu vou liberar essa tesourinha para cortar? Não. E aí, esse alimento que deveria ser um pouco mais quebrado de forma mecânica no seu estômago, ele vai chegar no seu intestino como pérola? Não. Ele vai chegar a pedaços fragmentados. E quando ele passar ali no seu intestino, tentando arranhar seu intestino, fazendo força para passar, seu intestino, ele tem lá como se fosse um porteiro que diz assim, o que entra, o que entra, ok, isso entra, isso não entra, o que pode, o que não pode. E se ele arranhar, tá? E passar, o que seu corpo vai entender? Gente, eu não conheço, só conheço uma pérola, não conheço essas 3 pérolas juntas, 4 juntas, o que é isso? E ele ataca como se fosse um corpo estranho. E causa o que a gente chama de reação imune, tá? Reação autoimune, como se meu corpo me atacasse ele próprio. Por quê? Como uma forma de defesa. Ele vai se defender do que ele não conhece, não chegou da forma que ele conhece. E essa cadeia, né? E quando isso acontece, o que vai acontecer? Vai lá para o meu sangue e vai gerar o que a gente chama de reações sistêmicas, por exemplo. Às vezes tem gente que sente dor de cabeça, gente que sente ansiedade, piora da ansiedade, tá? Ou pessoas que já têm um quadro depressivo, entram num quadro de tristeza profunda, além da depressão. Estão ali tomando medicação, mas a medicação não está fazendo efeito. Aí vão lá, volta no médico e o médico acaba dizendo assim, olha, a gente tem que trocar aqui a medicação, porque essa medicação não está fazendo efeito. Tá, mas se eu tratar esse intestino desse paciente,
Se você cuidar do seu intestino, se você cuidar da sua saúde, será que essa medicação não vai ser potencializada, não tem um efeito maior de ação? Tem, porque a minha absorção será diferente. Não só pela medicação que você está usando, mas também pela alimentação, pelo que você está consumindo, que você está ingerindo, que é rico nas vitaminas que são importantes para os neurotransmissores, para essa transmissão que a gente precisa, tá? Essa transmissão que a gente precisa para o nosso dia a dia é o que é responsável pela nossa saúde mental. Por isso que a gente às vezes não, quase sempre está preocupado com a saúde intestinal e explicar para o paciente o seguinte: a medicação sozinha, isolada, ela não tem efeito. Não vai ter o efeito que a gente precisa. Porque eu preciso mudar a dieta desse paciente. Essa pessoa precisa começar a se alimentar de uma forma mais natural, ok? Precisa começar a ir em busca de verduras, legumes, frutas frescas. Quanto mais, é como se eu colocasse assim, quanto mais eu tô ali num processo industrializado, mais eu tô diminuindo a eficácia de uma medicação que eu tô tomando. Então não adianta tomar remédio se eu não tenho uma dieta bacana. Não adianta tomar remédio se eu não tenho intestino que funciona. Se esse meu intestino está, a gente chama de intestino hiperpermeável. É um intestino que não está íntegro, que não tem a barreira dele íntegra. E com isso, ele vai gerando o que a gente chama de quadro de desbiose e gerando esse processo de deficiência. Então, muitas vezes, quando você pega um paciente que você já fez de tudo nele, ele já foi em vários lugares, trocou medicação e tal, mas aí não consegue ter uma melhora significativa, você trata o intestino e esse paciente começa a melhorar. Antigamente, a avó da gente falava assim, né? Fulaninho tá enfesado. Quem já ouviu falar essa expressão, gente? Enfesado, cheio de fezes, tá? E esse termo, essa fala é verdadeira, né? Gera irritabilidade no nosso intestino, nas vilosidadezinhas que nós temos no nosso intestino, a gente tem ali receptores de serotonina, que tem correlação com o nosso bem-estar, que foi o que eu falei no começo para vocês. Então, para que eu esteja bem, né? Eu tenho que estar aqui com o meu nível de serotonina ok, os meus níveis de dopamina ok. Níveis de dopamina ok, que é outro neurotransmissor, tem correlação com persistência. Então, às vezes você olha para alguém, para um amigo, para um familiar e diz assim, fulano é tão apático. Não tem persistência, não tem vontade de viver, não tem vontade de nada, não tem força. Como é isso? De onde vem isso? Muitas vezes são deficiências. E aí é onde a gente entra a deficiência para formar esses neurotransmissores. Gente, eles são formados, eles são produzidos no nosso corpo. Mas eles precisam de micronutrientes, eles precisam de vitaminas e minerais. E isso a gente vai encontrar na nossa alimentação, certo? Por isso que o tema é nutrindo as emoções. Eu preciso nutrir essas emoções, para que de fato eu consiga a produção aí desses neurotransmissores e consiga essa comunicação bacana, de modo a ter um estilo de vida saudável, mental, certo? Então, o primeiro ponto que eu queria deixar claro para vocês, intestino, anotaram aí? Intestino, super importante, a microbiota intestinal. Tá, Nutri, como é que eu trato esse intestino? Probiótico. Primeiro ponto, probiótico, tá? Usar probiótico, eu preciso ter uma barreira íntegra, então eu preciso alimentar, colocar ali bactérias boas. E a gente já tem na nutrição uma classe de probióticos, que não é qualquer probiótico, mas uma classe de probióticos que a gente chama de psicobióticos, tá? Psicobióticos têm correlação com o nosso psique, com o nosso sistema nervoso central. São cepas, são bactérias específicas para a saúde mental. E aí a gente vai ali fazendo rodízio com esse paciente, usando o probiótico no dia a dia. Eu preciso, o probiótico é a bactéria. Vamos supor que o probiótico é ali o bichinho que está lá, que eu preciso alimentar, que está no meu intestino. Mas eu preciso da comida do bichinho. E a comida do bichinho, gente, são as fibras que a gente encontra aí, né? Vegetais, legumes, frutas, nos grãos, no arroz integral, nas leguminosas, não é isso? Isso que a gente precisa, as folhas. Eu não gosto, Nutri, de consumir aí folha, salada e tal. Tá, faz um suco verde. Faz o suco verde, tu coloca aí no de jejum, começa aí teu dia com um suco verde, que é super importante para a saúde mental, certo? Gengibre tem potencial anti-inflamatório. Tudo que é excitatório cerebral ou neurotóxico, ele tem correlação com inflamação. E a gente tem tanto falado de inflamação nesse momento, não é isso? Por quê? Porque a gente tem visto aí que a saúde, ela depende muito de um processo anti-inflamatório, de um corpo sem inflamação. E a inflamação que a gente está falando não é aquela inflamação de que arranhou e está inflamado. Ou não é a inflamação aguda que a gente chama, é inflamação crônica, inflamação diária, quando eu ganho peso, quando eu ganho gordura, quando eu estou me alimentando mal diariamente,
diariamente, faço aquela dose ali estimulando o meu corpo todos os dias e vou inflamando o meu corpo. É isso que a gente chama de inflamação crônica, certo? Que ela não tem fim aí, vai, né? Ao longo do tempo, a gente vai aí o tempo inteiro inflamando o corpo e quando a gente para de dizer, eu queria tanto emagrecer e não tô conseguindo, eu queria tanto ter saúde e não tô conseguindo, tá, você inflamou o corpo por quantos anos? Quanto tempo você passou inflamando o corpo, certo? E aí você passou muito tempo inflamando seu corpo e depois desse tempo inteiro você quer que ele desinflame um mês, não vai ser assim. Então a gente vai ter um processo aí, né, de usar os probióticos, ômega 3, gente. Saúde cerebral e saúde intestinal precisa de ômega 3, certo? A nossa comunicação, né, essas nossas sinapses neurais que a gente fala, ela precisa de gordura. Precisa de gordura. Então, a gordura do ômega 3, do ômega 6, eu preciso dessa gordura para que seja mais fácil penetrar. As minhas membranas são feitas de gordura. Então, eu preciso colocá-las, ingeri-las no meu dia a dia, na minha rotina, tá? O DHA é uma fração do ômega que é mais correlacionada para a cognição, para a saúde mental, tá? Então, quando você pega um paciente que ele tem mais ansiedade ou mais distúrbio de comportamentos, como eu já falei, o ideal é que você direcione esse paciente para um ômega que tem uma fração maior de DHA, certo? Tem hoje, gente, no mercado bastante mega DHA, super DHA, que tem correlação com essa neurotransmissão, certo? Vou aqui dar uma pausinha aqui para dar uma respirada, porque a Silvana fez uma pergunta. Melhor ômega 3 ou 6? Ômega 3, tá? A gente já consome ômega 6 na nossa dieta, mas a gente tem uma proporção aí desigual da quantidade aí de ômega 6 que a gente consome no nosso dia a dia para o ômega 3. Até porque a gente entende que o ômega 3 vem aí, por exemplo, do salmão, óleo de linhaça, e essas coisas não são tão acessíveis, mas na verdade o nosso salmão, ele vem de cativeiro. E porque vem de cativeiro, nessa ração aí, digamos assim, que ele consome, ele não tem ali a quantidade de ômega 3 que a gente precisa. O salmão selvagem, ele tem sim uma quantidade de ômega 3 bacana. Hoje já tem no mercado algumas pessoas que conseguem, né, comercializar o salmão selvagem, que são aqueles das águas profundas e geladas, que tem essa quantidade aí de ômega. E eles vão lá, comem ali a alga marinha, e essa alga é que ela é rica aí nesse ômega 3, tá? Então, só para deixar claro. Então, muitas vezes a gente suplementa esse ômega 3, sim, para a saúde cerebral, para a saúde intestinal. O ômega 3 tem correlação com anti-inflamação. Então, ele é um potencial anti-inflamatório. Então, eu preciso incluí-lo na minha dieta com potencial anti-inflamatório. Certo? O ômega 3, já tem gente me perguntando aí, respondido, né, Silvana? Tá perguntando aí se pode tomar ômega 3 sem fazer exercícios físicos. Sim, gente, ele não tem correlação com a atividade física, certo? O ômega 3, ele tem correlação com a quantidade de gordura boas, vou colocar assim, que você precisa no seu dia. Ele tem potencial anti-inflamatório, anticancerígeno, certo? Várias funções. Ele melhora a perfusão sanguínea. Eu não sei se vocês já ouviram falar, afina o sangue. Vou colocar uma mensagem popular, afina o sangue. Então, ele melhora essa perfusão sanguínea. E ele é super interessante. Mas o ômega 3 tem que ser consumido com o quê? Com gordura. Porque ômega é gordura. Então, ele vai lá, os horários ideais, assim, os melhores horários para você consumir o ômega são próximos às refeições que tem maior quantidade de gordura, para que ele vá competir com essa gordura que você está comendo, ok? Então não dá para tomar de qualquer jeito. Eu falei no live passada aqui do Iguatemi sobre crononutrição, e a crononutrição e a cronossuplementação é para explicar que tudo tem o seu horário. Então a cronossuplementação entende que até o suplemento ele tem a hora melhor de absorção, a hora que casa com a produção endógena, quer dizer, a produção que meu corpo já faz. Tá certo? De algumas coisas. Aí eu tô falando dos hormônios, não tô falando do ômega não, tá? Mas pra ficar claro para vocês que eu preciso consumir esse ômega e junto com a próxima às minhas refeições. De preferência almoço, que é uma quantidade maior de gordura, ou jantar, dependendo da sua rotina. Agora que a gente tá aí mais isolado, tá mais em casa, dá pra fazer isso nos 2 horários e distribuir essa dose aí de ômega, tá? Nas 2 refeições. Lembrando que para o que a gente tá falando, é bom que a quantidade de DHA seja um pouco maior que a quantidade de EPA. Que é isso, gente? O meu ômega, ele tem 2 coisinhas lá, certo? 2 ácidos graxos, 2 gordurinhas. Um chama EPA e outro chama DHA. Eu preciso de mais DHA para minha saúde emocional do que EPA, ok?
Então, isso é importante. Então, o primeiro ponto que nós falamos, só para dar uma revisada para quem está chegando agora, né? Intestino, saúde emocional, saúde mental, passa primeiro pela minha saúde intestinal. Então, uso de probiótico, uso de glutamina, que eu ainda não falei, mas vou falar, uso de ômega 3, fibras, que são os probióticos, são as comidinhas para minhas bactérias, e que essas bactérias têm uma classe específica, né? Que são os piscobióticos. É um termo novo, mas é um termo bem bacana, já tem literatura suficiente para falar sobre isso. Ah, Nutri, então quer dizer que tem bactéria específica, probiótico específico para depressão, para bipolaridade, para, enfim, agressividade? Tem, ok? Tem sim. Então, hoje a gente já tem isso de uma forma bem detalhada e bastante rica e que auxilia de uma forma mais eficaz, mais eficiente no tratamento desse paciente, dependendo da patologia que ele apresentar, tá? Então, síndrome do pânico, compulsão, agressividade, irritabilidade, até repetência escolar, toque, tá? TDAH, tudo isso que eu tô falando em relação a esses distúrbios de comportamentos, eles podem ser tratados com alimentação, associados já, né, a medicação, que você já busca aí, né, vai procurar com a ajuda do médico, e também a questão dos fatores ambientais. Gente, os distúrbios têm relação também a quadro de alergia, certo? Gente, tem gente perguntando aí, vou mais uma vez, Melina Almeida, meu nome é Melina Almeida, eu sou nutricionista, tá, ortomolecular, meu Instagram tá aí, obrigada, amor, e a gente está falando sobre nutrindo as emoções. Então, mais uma vez, algumas crianças apresentam já comportamentos de distúrbios aí emocionais e muitas vezes os pais não percebem ou então não têm conhecimento, né, para identificar isso em primeiro momento. Mas uma das coisas que vale a pena você pensar é alguns quadros de alergia. A alergia tem correlação com alguns distúrbios de comportamento, certo? A alergia tem correlação com alguns quadros aí respiratórios. Então, são reações aí em cadeia que a gente tem que observar, são sinais. Noto que meu filho, ou meu marido, ou enfim, minha irmã, algum parente, tem vários aí quadros de alergia. Aquela pessoa com rinite recorrente, põe o pé no chão, acorda de manhãzinha, põe o pé no chão, começa a espirrar e não para, olho fica vermelho, né? Aí nota a pele mais rosadinha aqui, tem gente que tem uma bochechinha mais rosada, a pele mais pálida, a bochecha mais rosada, certo? Dermatite atópica, muitos pacientes com dermatite atópica, psoríase. Então a gente tem que ficar em alerta para esses quadros alérgicos, certo? Esses quadros alérgicos, eles têm correlação com alguns distúrbios de comportamento, sim. Eles podem desencadear dependendo dos outros fatores biológicos e ambientais. A gente tem um percentual, gente, aí de genética. Tem sim, tá? Tem percentual de genética com isso. Só que não é só a genética. Para eu desenvolver uma genética, eu preciso de um... É como se eu tivesse, gente, eu vou explicar assim. Eu tenho ali um revólver. E dentro dele eu tenho uma bala, certo? Eu só disparo, o gatilho que dispara essa bala, tá? São os fatores ambientais. Então, a bala é a genética, ok? Todo mundo ligado? A bala é a genética. Se eu disparo esse gatilho, aí são o quê? Os fatores ambientais. Os fatores ambientais é que vão ali deixar meu terreno biológico, meu corpo, mais predisposto a quê? A uma alergia, a um distúrbio de comportamento, qualquer coisa nesse aspecto do que a gente está falando, certo? Então, por isso que vocês têm que entender que esse meu terreno ele tem que ser tratado. Ele começa no meu intestino, ele começa no meu nutriente, ele começa no meu dia a dia, tá certo? Então, vamos lá aos fatores ambientais. Então, às vezes a gente fala assim, mas a minha família tem gente que tem depressão, então eu vou ter depressão. Não, gente, quem disse isso? Quem disse isso? 80% é estilo de vida, 20% é genética. Esquece isso. Cuida, só cuida. Faz isso, cuida da tua saúde emocional todos os dias. A gente já falou aqui do mindfulness, né? Do mindful eating. Então, a gente já falou de várias técnicas para gerenciamento de estresse. E hoje a gente está falando de alimentação específica. Então, isso é que tem que ser cuidado. O meu estilo de vida, esses 80%, é que vão expressar um gene ou não. Que vão disparar o revólver ou não.
Então, na sua família pode sim ter alguém com ansiedade generalizada, pode ter alguém com toque, pode ter alguém com alguma síndrome, pode ter alguém com agressividade, com irritabilidade ou com compulsividade, mas você só vai disparar esse revólver se você tiver vários fatores ambientais e um deles está ligado à sua alimentação, a sua prática de atividade física, tá? A sua nutrição na sua saúde emocional. Isso sim é que vai disparar ou não, certo? Então, a gente tem que cuidar desse terreno biológico. Então, como eu já falei, hoje em dia a gente tem crianças que tem esses quadros de alergia, a gente não percebe. Os adultos, então, nem se fala, porque a gente vai negligenciando, nem vai olhando pra si, né? Diz, eu tô aqui, eu tenho mais alergia, sempre tive a vida toda, gente. Que besteira esse nariz aqui escorrendo. Ai, que besteira essa dorzinha de cabeça, sempre tive enxaqueca. E não vai percebendo a correlação disso com as minhas emoções, gerando mais ansiedade, gerando mais distúrbio de comportamento, potencializando meus quadros de agressividade, de irritabilidade, aquele paciente que o intestino não está funcionando, que é mais agressivo, que é irritado, a pessoa fala uma coisa, ele perde a paciência. A serotonina está correlacionada com a paciência, certo? Então, quando você tiver aí alguém pertinho de você que olhou e disse assim, fulaninho tá muito impaciente, tá faltando serotonina, certo? Tá faltando serotonina aí para esse paciente. E como é que eu formo, gente? Aí a gente viu os distúrbios que são causados, nós vimos aí os fatores alimentares, nós vimos também sobre o nosso intestino, não foi isso? A gente já passeou aí por várias coisas. Vimos quais são as doenças que estão interligadas, não é isso? E aí eu queria mostrar pra vocês, mas eu acho que eu não vou conseguir, deixa eu ver aqui, porque da outra vez que eu tentei não foi bem sucedida essa mostra. Mas eu vou falar algumas coisas de alguns fatores, então, ambientais que são relacionados a essa questão aí, né, desse distúrbio de comportamento. Por exemplo, má digestão. Aqueles pacientes que têm dificuldade, né? Tem má digestão, Nutri, eu tenho muita azia, muito refluxo, ou má digestão, distensão abdominal, algum comprometimento no trato gastrointestinal. Eu estou fazendo o quê, gente? Vamos construir uma linha de raciocínio. Eu estou diminuindo o meu processo digestivo absortivo. E já que eu estou diminuindo esse processo digestivo absortivo, eu vou ter nutrientes 100%? Não, né? Não tenho nutrientes 100%. A Verônica tá falando aí da barriga inchada. Tá, uma distensão abdominal que a gente chama, né? Isso mesmo, a barriga mais inchada. Aí, o que falta? O que tá acontecendo que eu não tô conseguindo digerir que fica aqui? Certo? Que ele não passa para o meu intestino da forma que deveria passar, que ele gera esse processo de distensão. Será que eu tô fazendo uso desses remédios? Será que eu uso muito antibiótico, gente? Lembra do probiótico que eu falei pra vocês? E daí, quando eu falei pra vocês dos probióticos, os antibióticos, a gente, tem uma crise de garganta, toma um antibiótico. Tem uma dorzinha, antibiótico. Cortou alguma coisa, tá com antibiótico. O que a gente faz com isso, né? Quando eu vou ingerindo essa quantidade de medicamentos, eu estou lesionando o meu intestino. À medida que eu lesiono o meu intestino, eu mato o quê? Bactérias boas e ruins. Você não chega lá pro seu antibiótico e diz, olha, mata só o que tem de ruim aí, só o que tá me adoecendo e me inflamando. Ele mata tudo, eu perco minha proteção. Porque os probióticos são responsáveis pela nossa imunidade, pela nossa proteção, pela nossa saúde intestinal, que tem correlação com o que eu falei pra vocês, com a nossa serotonina, com nossos receptores de serotonina, receptores aí de hormônios tireoidiano. Então tem várias coisas no nosso intestino, vários, né, neurônios, várias comunicações do nosso intestino que são importantes para a nossa saúde mental, tá? Por isso que é bastante comum a gente ver alterações aí, né, no trato gastrointestinal e esses pacientes relatarem aí que estão mais ansiosos, estão mais irritados, mais agressivos, mais tristes, muitas vezes mais tristes, porque gera-se um estado de tristeza. Se eu não tenho ali uma serotonina boa, eu vou ficar mais baixinho, para baixo. Dopamina, que aí vai baixando minha persistência, o ânimo pela vida, aquela pessoa que você olha e diz assim, ela não tem coragem nem de se levantar. Né? Pode ser uma alteração de cortisol, sim, porém pode ser uma alteração de dopamina. Então a gente vai identificando melhor na anamnese, na conversa com o paciente, de acordo com o hábito alimentar dele. Tá, outra coisa que eu coloquei aqui pra vocês, tá? Que eu coloquei uma pesca pra mim. Já falei sobre os fatores ambientais relacionados à toxicidade de metais, né? Especificamente chumbo e mercúrio, gente. Chumbo e mercúrio, isso tá inclusive, eu acho que a gente tem que aproveitar essa quarentena, que é bacana, por um motivo. Pra consumir menos produtos alimentícios, fabricar mais os nossos produtos e diminuir mais, maquiagem, gente. Eu botei hoje, viu, pra live, mas eu não boto em casa mais. Diminui, já não colocava em casa, agora de quarentena então nem se fala, então eu diminui. Batons. Batom, gente, tem um alto teor de chumbo. Então você tem que procurar um batom orgânico, um batom vegano, ou então diminuir. Porque na verdade quando você vai passar batom, você não passa uma vez. Você passa uma vez, aí o batom sai, você passa de novo. Aí você passa de novo. Se for o dia inteiro na rua, você passa várias vezes. Então eu tô me contaminando o tempo inteiro ali de chumbo numa quantidade que eu perdi as contas, né?
E mercúrio. Mercúrio aí através de alguns alimentos ricos em mercúrio, né? Alguns peixes são ricos em mercúrio. Então, por isso que é importante, quando na hora que você for comprar peixe pequeno. Porque quanto maior gordura tiver esse pescado, mais afinidade tem metal por gordura, certo? Quando você comprar aí, por exemplo, uma lata de... eu quero consumir um atum. Então, quando você comprar uma lata de atum, de preferência que seja em óleo. Para esse óleo, na hora que você jogar fora, carrear um pouco ali desse metal da lata. Esse alumínio, esses metais que tem na lata, tá? São formas aí da gente ir minimizando esse impacto, tá? Então, já falei da desbiose, que é essa hiperpermeabilidade intestinal, que ela vai desregular outra coisa, gente. A gente chama de TH1 e TH2. T-helper 1 e T-helper 2. Eles têm correlação com a nossa imunidade. Então, ele vai aumentar mais o T-helper 2, que não tem tanta responsabilidade pela minha imunidade, certo? Ele vai causar um desbalanço aí nessa fração, TH1 para TH2. E aí pode desencadear, sim, quadros alérgicos, enfim. Deficiência de aminoácidos, gente, tem correlação com distúrbio de comportamento, certo? Deficiência de aminoácido, deficiência de ácidos graxos, da gordura, como eu falei para vocês, e das vitaminas e minerais. Certo? Aminoácidos, quem são os aminoácidos, Mel? Aminoácidos, eles vêm das proteínas. Lembra a proteína, um colar todo de pérolas? Aminoácido é a pérola, é a fração, aquela que eu tive que mastigar, tive que absorver e vou digerir ali só em formato de pérola. E para que eu preciso desse aminoácido, Mel? Eu preciso para formar serotonina, para formar GABA. GABA, gente, ele é responsável aí pelo relaxamento. Vou falar uma coisa pra vocês, vou dar uma dica aí, mas pelo amor de Deus, não sigam todos os dias não, tá? O vinho, ele abre canal de GABA, o álcool, né? Ele abre canal de GABA em dose baixa, mas ele fecha em dose alta. Quando você abre esse canal, que a gente chama canal de GABA, ele causa essa sensação de relaxamento. Por isso que muitas vezes a gente tem essa impressão. Impressão não, né? Essa realidade de tomar uma taça de vinho e dar aquela relaxada, tá? Então, o GABA, a deficiência de GABA, ela gera agitação, ela gera, né, o excesso, aliás, de GABA, ela gera agitação, ela gera euforia, e no caso, a deficiência vai causar depressão, certo? A serotonina, eu já falei pra vocês, a dopamina, a deficiência gera depressão, e o excesso também gera agitação. Então, tem todas essas correlações aí entre os nossos neurotransmissores. Mas como é que eu formo neurotransmissores? Eu formo com vitamina e mineral. Aí vamos lá. A gente anota aí vitaminas e minerais importantes. Já tem gente que já perguntou. Boa noite. Qual a vitamina que você indica? Não foi? Valdete. Então vamos lá. Vitamina B12. Super importante para o nosso sistema nervoso central, gente. O que antigamente era chamado de ácido fólico, que não é ácido fólico, a gente dá na forma aí, né, de metilfolato. Tá? É o ácido fólico, mas a gente dá na forma de metilfolato, que é super importante para a saúde cerebral. Então, vamos lá, B12, ácido fólico na forma de metilfolato, a B12 é na forma de metilcobalamina, porque muitas vezes o que a gente faz? Compra ali aquele complexo todo e ele está em outra forma. A B12 está na forma de cianocobalamina, mas eu preciso a B12 na forma de metilcobalamina, ok? Então, B12... metilcobalamina, metilfolato, que é B12 ácido fólico. B6 eu preciso, certo? Zinco é super importante para minha nutrição aí emocional, para minha saúde mental. Vitamina D, gente, que é o hormônio D, que tem total correlação, é um antidepressivo. Então, muitas pessoas às vezes estão com vitamina D muito baixa e ficam achando que parâmetro laboratorial é parâmetro de referência. Só se eu quiser esperar que você adoeça. Se eu for me basear, e muitas vezes a pessoa pega e diz assim, eu olhei meus exames e meus exames estão tudo ok, minha vitamina D tá ótima, ela tá dentro do meu parâmetro de referência, mas ela não tá no nível ótimo para a sua saúde. E às vezes esse desbalanço, por exemplo, a vitamina D muito baixa gera aí um paratormônio muito alto. E aí eu vou tirando ali cálcio do meu osso, eu vou deixando cálcio livre. Se eu deixo muito cálcio livre no meu corpo, ou aquelas pessoas que dizem assim, eu tô tomando cálcio. Da onde você tirou isso? Da onde você tá tomando só cálcio isolado? Tá? Cálcio isolado vai calcificar, o nome tá dizendo. Tecido mole, tá? Tecido mole, artéria. Cálcio isolado pode gerar aí excitação, excitatório cerebral. Então, tudo isso não pode ser assim solto. Por isso, a busca é melhor na alimentação, gente, tá?
A gente tem que procurar isso na dieta. Se não conseguiu na dieta, procura um profissional para buscar isso na suplementação. Principalmente se seus níveis estiverem muito alterados. Tá com o nível bastante alterado, aí sim, a gente precisa suplementar no primeiro momento para tirar o paciente daquele quadro e aí sim, depois complementar isso com a alimentação e com a nutrição, certo? Então, como eu já falei, né, algumas outras coisas em relação a sintomas. Língua branca, gente, presença de fungos. Língua rachada, gente, suor noturno, palidez. Tudo isso são sinais e sintomas que estão correlacionados a distúrbios de comportamento. E que a gente pode avaliar já no início. Nota aquele amigo, aquele parente, aquela pessoa da família, aquela pessoa de fora. Você percebe, ou você mesma, que já tem ali uma deficiência, o intestino não está funcionando muito bem, tá? É uma pessoa mais irritada, e aí consome muito industrializado, tem uma língua esbranquiçada, às vezes tem um suorzinho mais noturno, acorda mais suado, uma pessoa pálida, ou encontra ali um pouquinho de, tá rosadazinha assim, tem uma dermatite. Gente, vai associando, você vai entendendo que ali tem um quadro sistêmico a ser tratado como estilo de vida para que essa saúde emocional e mental seja restabelecida, certo? E muitas vezes o nosso caminho mais rápido, a via mais rápida é chegar e fazer o quê? Eu vou lá no médico, vou logo tomar um remédio para depressão, vou lá tomar um remédio para ansiedade, e aí eu tomo e vou resolver o problema na minha vida. Gente, não vai ser assim. Porque você vai tomar no primeiro momento, você pode resolver sim. Mas se a longo prazo, se você continuar com a mesma dieta que você tem, você não sai do canto. Certo? Então é importante ter esse nível de consciência, de mudança de estilo de vida. Ok? Então, gente, seguinte. Ainda tem mais um pouquinho de live que eu vou querer passar pra vocês. Opa, caiu aqui um deles. Vou querer passar pra vocês o cardápiozinho ao final, tá? Só que tem mais pontos. Vitaminas. Eu já falei da B12, já falei do ácido fólico, já falei do zinco, já falei da B3, não é isso? Tem magnésio, gente. Magnésio, ele tá correlacionado com mais de 300 reações no nosso corpo, ele ajuda a relaxar aí, né? Então ele é super importante, até para as pessoas que têm mais enxaqueca, dor de cabeça com frequência e tudo, magnésio é super importante, tá? Essa relação magnésio e cálcio, que é muito bacana também, ômega 3 eu já falei para vocês, né? E o triptofano, gente, aí eu vou entrar nele um pouquinho. O triptofano é um precursor da serotonina. Lembra que eu já falei muito da serotonina hoje? Falei da dopamina, né? Falei do GABA. Então, vamos lá na serotonina. Ele é um precursor. Eu preciso, para formar a serotonina, ter o tijolo chamado triptofano. Só que o triptofano só se converte em serotonina se ele tiver as vitaminas que eu falei para vocês. Ok? Então, eu preciso aí de várias vitaminas para fazer essa conversão. 2, se eu tiver inflamado, eu não consigo converter. Uma das vitaminas mais importantes nessa conversão de serotonina é a B3. Então, às vezes você diz assim, eu vou comer banana, que tem triptofano riquíssima. Tá, eu tenho que comer isso pela manhã, eu tenho que comer isso numa quantidade maior, mas eu tenho que comer outros nutrientes, outras frutas, outros legumes, que vão aí me dar os nutrientes, os micronutrientes necessários para essa conversão. Certo? Porque se eu não converter, eu corro risco. A gente tem vários caminhos no nosso corpo e ele pode desviar de caminho. Como é que eu sei que ele vai exatamente para onde eu quero? Gente, eu não sei. O corpo é sábio, ele vai para onde está precisando. Deus fez tudo perfeito. Deus é lindo. Então, quando eu vou ali e consumo triptofano, e esse triptofano se desvia, porque eu não tenho vitamina mineral suficiente para essa conversão em serotonina, ele pode também virar o quê? Uma neurotoxina, gente. Então, eu tô consumindo, achando que eu tô abafando. Fui lá na loja de suplemento, comprei triptofano, só que eu tô ficando irritado. Já aconteceu isso com alguém? Suplementou o paciente começou a tomar triptofano e foi mais irritado. Por quê? Porque ele não estava convertendo em serotonina, ele estava convertendo em quinolínico, que é neurotóxico. Por quê? Porque o processo inflamatório dele está maior. Então, ele fica o tempo inteiro ativando uma enzima, que é como se fosse um carrinho, vamos dizer assim, que transporta mais rapidamente para a neurotoxina. Tem gente já falando, a Cleidiane, tá falando que já sim. Então, tem muito paciente que chega e compra por conta própria. Eu ouvi dizer que triptofano é muito bom para serotonina e tal. E começa a consumir, mas tem um processo inflamatório instalado. Esse processo vai ser exacerbado aí por esse carrinho, que o carrinho vai só levando para lá, só levando. E aí eu tô me tornando neurotóxico. Certo? Então tem que ter cuidado. Então primeiro eu preciso tratar intestino, depois tratar inflamação, não é isso? É esse processo que nós estamos construindo aí. Intestino, inflamação, uso de vitaminas e minerais, uso de ômega 3, ok? Então correlacionando aí, anotando o que é importante.
entender os fatores ambientais, diminuir aí o consumo de produtos industrializados, processados, embutidos cárneos, tá? Os salames da vida que a gente põe aí para receber as pessoas, enfim, ok? Então, tudo isso é bacana pra gente ir direcionando melhor a nossa saúde, a nossa dieta. Falei do magnésio, do zinco, da vitamina D, B12, cálcio, enfim, infinidade de coisa. Então, como tá pertinho de terminar, eu não tenho mais tempo, gente, eu falo demais, né? Nem para aqui pra beber água. Coisas que vocês têm que prestar atenção, certo? Ó, a Nara falou da fibromialgia, é um processo inflamatório, exatamente, já vive inflamada. Tem que tratar aí num processo anti-inflamatório, reduzir glúten, tá, Nara? Leite derivado, que tem um potencial mais inflamatório, nosso glúten foi modificado. Então, tem coisas aí que nosso corpo não tem um processo aí de absorção do jeito que deveria, ok? Então, primeira coisa, gente, tô notando tudo isso. O que eu posso fazer? Você percebe, você conhece seu corpo. Dê uma olhada no seu corpo. Tô correndo olhando pro relógio. Dê uma olhada no seu corpo. O que causa mais reatividade? O que causa mais inflamação? O que você percebe que lhe gera ali mais irritabilidade, enxaqueca? Você já percebeu algum alimento desse? Você vai excluir. Pelo menos por 2 a 3 meses. Certo? Excluiu, você vai fazer substituições ali e vai também fazer rotatividade desses alimentos. Em seguida, vai dar um aporte maior de minerais, tá? E depois dos 3 meses é que você vai reintroduzir tudo isso, tá ok? Então, o primeiro passo é esse, excluir, eliminar, retirar. Retirou, aí você vai usar probiótico, tratar seu intestino para o novo que chegar, chegue numa casa boa, chegue num bom terreno, tá certo? Então, vou passar rapidamente agora para vocês um cardápiozinho que eu anotei, tá certo? Queria já ir agradecendo logo a presença de todos vocês são maravilhosos, adoro a presença de vocês. Agradecer ao Iguatemi por essa proposta que eu acho linda, que eu sou fã dessa proposta de lives aí de saúde, que toda semana a gente tem, né? Próxima terça nós vamos ter outra live também falando um pouquinho de saúde e... Tem gente falando aqui fibras e verdes. Ok, eu acho que eu já falei de fibras e verdes. Gente que tem intolerância, gente, eu também não vou conseguir responder tudo. Não conhecia. Gente, eu vou deixar meu Instagram aí, Melina Almeida Nutri, tá? Então, eu vou passar rapidinho agora pra vocês. Obrigada, gente, obrigada. Tem gente aí dando os parabéns. Obrigada, Silvana. Obrigada, Cleidiane, Karine. Coisa boa que vocês gostaram. Tô muito feliz mesmo. Obrigada, Foods Matter, Daniele. Coisa boa, sejam todos bem-vindos. Então, vamos aí pro café da manhã. Vou passar bem rápido, Ciane, muito obrigada, Suene. Gente, tô feliz demais que vocês gostaram da live. Produzir um conteúdo aí que vocês possam usar no dia de vocês para trazer essa saúde mental, essa saúde emocional que a gente tanto tá precisando nesse momento. Adriana, obrigada, Bessa, Carísia, Daniele, obrigada, Cleidiane. Vamos lá. Café da manhã, gente, anota aí, segura aí, antes que eu termine a live, senão não fica salva. Iguatemi quer que fique salvo, a gente precisa levar essa informação para mais pessoas, compartilhem com outras pessoas, tá? Essa informação, que é bem interessante. Não, café da manhã, suco verde, gente. Fazer um suco de couve, usa 2 maços de couve, coloca uma maçãzinha, tá? Pra quem tá aí mais apático, com xicrinha de café sem adoçar, é interessante. Pode usar aí uma batata doce, um cará, um inhamezinho pela manhã, dar um temperadinho. Pode usar uma sardinha pra quem gosta, porque é rico em ômega, super rico em ômega, é um recurso barato, tá? O lanche da manhã, você pode usar aí uma goiaba, que é super interessante, rico em vitamina C, super importante aí nos nossos neurotransmissores. Almoço, gente, salada, tem que ter vegetais folhosos, verde escuro, são super importantes, rico em ácido fólico. Pelo menos um prato de sobremesa. Coloca aí como meta aí na quarentena, incluir um prato de sobremesa de vegetais folhosos, tá? Aí vai colocar 2 sopas de arroz integral, um feijãozinho ou uma lentilha, uma proteína, de preferência aí um peixe, tá? Ou, não deu um peixe, então aqui um frango, um bife, enfim, espinafre. De sobremesa você pode usar uma fruta, pode usar aí a melancia, que é bem bacana. À tarde, você pode beliscar um coco, tá? Que é rico em gordura boa também. Ou então consumir um segundo lanche. Faz um coco, não matou minha fome, tá bom. Então mais tarde come aí um ovinho cozido, rico em proteína. Lembra que eu falei do aminoácido, que é importante para a saúde emocional? O aminoácido vem da proteína. Então, no jantar você pode aí fazer similar ao seu almoço, ok? Posso colocar arroz integral, posso colocar um pouquinho de lentilha, ou feijão, ou grão de bico? Pode, gente, pode.
tá? Isso é para saúde emocional. A gente não tá falando aqui de um processo de emagrecimento. Nós estamos falando de saúde emocional. A saúde emocional vai me deixar bem para que eu consiga, sim, cumprir uma dieta para um emagrecimento. E, consequentemente, se eu tô nutrindo minhas emoções, nutrindo, né, meu corpo, eu vou emagrecer. Eu vou ter um resultado bacana estético disso, tá? E aí, brócolis, gente, tem uma ação detoxicante fantástica. Pode usar o brócolis, pode usar couve, fazer essas misturinhas. E daí eu coloquei por fim, que eu montei aqui um cardápio, por isso que eu tô olhando, tá, gente? Eu fui montar um cardápio só pro pessoal da live do Iguatemi. E de ceia, uma bananinha rica em triptofano, com canelinha, aquela sensação de comfort food. Você pode fazer, inclusive, ela cozida, assada, preparar, colocar um pouquinho de pasta de amendoim por cima. Enfim, da forma que você achar melhor. E vai dormir, descansar, porque você precisa reparar aí seu corpo e dar um tempo para ele, né? Para descanso, para sua saúde mental, para sua saúde emocional, diminuindo todos esses estímulos que a gente tem hoje. Ok? Gente, 4 minutos. Muito obrigada. Tô muito feliz com a participação de vocês. Próxima semana tem mais live. A gente vai divulgar, o Iguatemi vai divulgar aí os outros temas, né? Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha contribuído aí com informação que sejam aí de relevância, que vocês consigam aplicar no dia a dia de vocês. Quem não decorou, porque eu falei rápido, o cardápio volta, vai ficar salva, certo? E daí dá uma relida, anota direitinho, revisa. Gostou, Carízia, do cardápio? Que coisa boa. Tiziane também. Ieda. Gente, muito obrigada. Boa noite. Fiquem com Deus e alimentem suas emoções, tá? Principalmente se você conhecer alguém que tem algum transtorno, alguma síndrome, fala da importância de uma dieta balanceada, de uma alimentação saudável e anti-inflamatória. Tá joia? Beijo, fiquem com Deus. Eu já falei pra vocês, algumas pessoas perguntaram novamente. Meu Instagram é Melina Almeida Nutri, tá bom? Beijo, boa noite.